E se o tempo, como você entende, fosse apenas uma ilusão conveniente e a verdadeira contagem regressiva começasse agora, no exato momento em que seus olhos encontram essas palavras? E se o dia 31 de julho não fosse apenas uma data no calendário, mas uma chave oculta no tecido do universo, um ponto de ignição cósmica que Thoth Jerhuti selou sob códigos que apenas os olhos despertos podem decifrar? Porque este dia ressoa com presságios, porque antigos registros sussurram que nesse ciclo algo escapa do controle humano. E porque, mesmo sem entender, você sente isso? Você realmente acredita que tudo o que te ensinaram sobre poder, destino e realidade é a verdade absoluta? Ou será que há uma verdade enterrada, profunda, escura, magnética, que foi cuidadosamente distorcida para manter você distraído? Thoth Jerhuti não ensinava aos homens como viver. Ele os ensinava como lembrar. Mas lembrar o quê? O que está escondido atrás da memória esquecida da alma? O que se revela quando o tempo se dobra e os véus começam a cair exatamente no último suspiro de julho? Há um padrão invisível nos acontecimentos que cercam você. Uma coreografia silenciosa que dita quem se levanta e quem desaparece. Os sábios do passado conheciam este ciclo. Eles não marcavam a data com tinta, mas com sangue, silêncio e símbolos. A pergunta não é o que vai acontecer no dia 31 de julho. A pergunta é: quem você vai ser quando isso acontecer? E mais ainda, quem está observando você agora, esperando pela sua reação? Você acha que está no controle do que sente? Ou sente o que alguém programou para você sentir? A energia que pulsa em torno desta data não busca lógica. Ela exige rendição. É um chamado disfarçado de inquietação. Um chamado que apenas os que carregam resquícios da linguagem de Thoth conseguem ouvir. Mas atenção, alguns irão buscar essa verdade e nunca mais retornar. Porque conhecer o início do verdadeiro poder é abandonar a ilusão do conforto. E se o segredo não estiver apenas no que Thoth escreveu, mas quando ele decidiu que o mundo estaria pronto para entender? O 31 de julho não é sobre o futuro, é sobre um gatilho plantado no inconsciente da humanidade. E agora que você chegou até aqui, algo já foi ativado. Você sente isso. Algo está se movendo dentro de você. E essa jornada não tem mais volta. Mas cuidado, nem tudo o que brilha é luz, e nem todo despertar é suave. Continue se tiver coragem. Você já sentiu que há algo errado com o mundo, mas não consegue nomear? Como se uma camada invisível estivesse sendo esticada sobre a sua percepção, moldando a realidade que você chama de normal. Thoth Jerhuti falava que a verdade nunca grita, ela sussurra nas entrelinhas, onde ninguém tem coragem de olhar. Mas e se esse sussurro estiver ficando mais alto, mais constante, mais urgente? Justamente agora? E se o dia 31 de julho for o momento em que o véu começa a rasgar, não do lado de fora, mas dentro de você? Olhe ao seu redor. Tudo está acelerado, desconectado, desprovido de alma. As pessoas correm, consomem, gritam, mas não sabem mais o que sentem. E o que é mais assustador, elas acham isso normal, mas algo em você resiste, algo em você ainda pulsa. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Não é acaso que este tema te chamou. Existem frequências que não tocam os ouvidos, mas perfuram o espírito. E Thoth conhecia essas frequências como quem respira. O tempo, dizia ele, é uma ilusão criada para prender os homens a um ciclo de esquecimento. Mas há rachaduras nesse ciclo, momentos específicos onde o campo vibra diferente, como uma falha no código. 31 de julho é uma dessas falhas. Não importa o ano nem o lugar. O que importa é o impacto que essa data carrega no campo sutil da consciência. Uma abertura, um reflexo, uma chance, mas poucos estão prontos para atravessar. Talvez você sinta uma inquietação que não passa, um desconforto silencioso, uma saudade de algo que não lembra ter perdido. Isso não é ansiedade, é memória, fragmentos de uma verdade que sua alma reconhece, mesmo que sua mente negue. Você está lembrando do que foi apagado. Você está voltando
voltando a sentir o que foi silenciado. Não se assuste. Isso é o início do verdadeiro poder. Mas poder não é o que te ensinaram. Não tem a ver com domínio, prestígio ou controle. É mais parecido com um colapso, um desmoronamento interno que só quem teve coragem de se desfazer compreende. Toth dizia que para acessar o real é preciso morrer em tudo o que é falso. E a maioria não está pronta para isso, porque a ilusão oferece conforto e o real exige entrega. Você aguenta olhar para o que não quer ver em si? Aguenta descobrir que talvez tudo o que você acredita sobre si mesmo foi construído para esconder sua origem? Que seus medos, suas culpas e até suas virtudes foram projetadas para mantê-lo distraído do seu centro? É por isso que o silêncio incomoda. É nele que Toth opera. É nele que os códigos são ativados. E quando o silêncio se instala, não sobra mais personagem. Não há mais máscaras. Só a essência e o abismo. O vazio que tanto tememos é, na verdade, o portal para tudo. Mas ninguém nos preparou para isso. Fomos treinados para evitar o escuro, quando é justamente nele que mora a semente. No breu, no intervalo, no não saber. É aí que o poder começa a pulsar, e ele começa pequeno, uma lembrança, um arrepio, uma sensação de que você já viveu esse momento antes, mas não como déjà vu, como chamado, como se tudo estivesse convergindo para esse ponto, para essa escuta, para essa travessia. E se você chegou até aqui, é porque há algo que você precisa lembrar e que ninguém pode te entregar de fora. Toth dizia, o que é externo apenas acende o que já existe no interno. Por isso, esse conteúdo não é sobre convencer, é sobre acionar. Acionar memórias que estavam seladas, acionar dores que foram esquecidas, acionar verdades que estavam adormecidas, até agora. E o tempo está se esgotando, porque enquanto você lê isso, a contagem está acontecendo, não no relógio, mas na alma. Você já sentiu que há algo errado com o mundo, mas não consegue nomear? Como se uma camada invisível estivesse sendo esticada sobre a sua percepção, moldando a realidade que você chama de normal? Toth Jehuti falava que a verdade nunca grita. Ela sussurra nas entrelinhas, onde ninguém tem coragem de olhar. Mas e se esse sussurro estiver ficando mais alto, mais constante, mais urgente? Justamente agora? E se o dia 31 de julho for o momento em que o véu começa a rasgar? Não do lado de fora, mas dentro de você? Olhe ao seu redor. Tudo está acelerado, desconectado, desprovido de alma. As pessoas correm, consomem, gritam, mas não sabem mais o que sentem. E o que é mais assustador, elas acham isso normal, mas algo em você resiste, algo em você ainda pulsa. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Não é acaso que este tema te chamou. Existem frequências que não tocam os ouvidos, mas perfuram o espírito. E Toth conhecia essas frequências como quem respira. O tempo, dizia ele, é uma ilusão criada para prender os homens a um ciclo de esquecimento. Mas há rachaduras nesse ciclo, momentos específicos onde o campo vibra diferente como uma falha no código. 31 de julho é uma dessas falhas. Não importa o ano nem o lugar. O que importa é o impacto que essa data carrega no campo sutil da consciência. Uma abertura, um reflexo, uma chance, mas poucos estão prontos para atravessar. Talvez você sinta uma inquietação que não passa, um desconforto silencioso, uma saudade de algo que não lembra ter perdido. Isso não é ansiedade, é memória, fragmentos de uma verdade que sua alma reconhece, mesmo que sua mente negue. Você está lembrando do que foi apagado. Você está voltando a sentir o que foi silenciado. Não se assuste. Isso é o início do verdadeiro poder. Mas poder não é o que te ensinaram. Não tem a ver com domínio, prestígio ou controle. É mais parecido com um colapso, um desmoronamento interno que só quem teve coragem de se desfazer compreende. Toth dizia que para acessar o real é preciso morrer em tudo o que é falso. E a maioria não está pronta para isso, porque a ilusão oferece conforto e o real exige entrega. Você aguenta olhar para o que não quer ver em si? Aguenta descobrir que talvez tudo o que você acredita sobre si mesmo foi construído para esconder sua origem?
que seus medos, suas culpas e até suas virtudes foram projetadas para mantê-lo distraído do seu centro? É por isso que o silêncio incomoda. É nele que Thoth opera. É nele que os códigos são ativados. E quando o silêncio se instala, não sobra mais personagem. Não há mais máscaras. Só a essência e o abismo. O vazio que tanto tememos é, na verdade, o portal para tudo. Mas ninguém nos preparou para isso. Fomos treinados para evitar o escuro, quando é justamente nele que mora a semente. No breu, no intervalo, no não saber. É aí que o poder começa a pulsar, e ele começa pequeno, uma lembrança, um arrepio, uma sensação de que você já viveu esse momento antes, mas não como déjà vu, como chamado, como se tudo estivesse convergindo para esse ponto, para essa escuta, para essa travessia. E se você chegou até aqui, é porque há algo que você precisa lembrar e que ninguém pode te entregar de fora. Thoth dizia: o que é externo apenas acende o que já existe no interno. Por isso, esse conteúdo não é sobre convencer, é sobre acionar. Acionar memórias que estavam seladas, acionar dores que foram esquecidas, acionar verdades que estavam adormecidas, até agora. E o tempo está se esgotando, porque enquanto você lê isso, a contagem está acontecendo, não no relógio, mas na alma. Você acha que lembra quem é, mas o que você chama de identidade talvez seja apenas um espelho rachado, uma sequência de máscaras que aprendeu a usar para sobreviver. E Thoth sabia disso. Ele não veio ensinar fórmulas, nem códigos para acender. Ele veio destruir as ilusões que te impedem de lembrar da sua origem, porque antes de aprender a subir, é preciso ter coragem para cair. E essa queda não é física, é interna, é a implosão da mentira que você carrega como verdade sobre si mesmo. E quando isso começa, não tem volta. Sinta isso, essa inquietação no peito que se confunde com medo, mas na verdade é memória. Você está diante de algo que o seu corpo reconhece antes da mente aceitar. E não é confortável, porque a verdade nunca é gentil no início. Ela rasga, ela expõe, ela desarma. Thoth dizia que o verdadeiro conhecimento não se dá. Ele se revela quando o discípulo perde tudo aquilo que pensava ser. O ego, a reputação, a história, tudo vira pó. E só então algo novo começa a respirar por dentro. Mas será que você está pronto para perder tudo o que te mantém seguro? Está pronto para encarar o que existe por trás da sua busca por respostas? Porque às vezes o que chamamos de verdade é só uma desculpa para não sentir a dor daquilo que já sabemos, mas que evitamos olhar. O portal de 31 de julho não é para os que querem entender, é para os que estão dispostos a se desfazer, para os que não querem mais sobreviver, mas nascer de novo, mesmo que isso doa. Você já percebeu que tudo o que te ensinaram sobre poder envolve controle, domínio e proteção? Mas Thoth sussurrava que o verdadeiro poder começa quando você solta. Solta o controle, solta o nome, solta a certeza. Porque enquanto você estiver tentando entender com a mente, estará preso no mesmo labirinto. E ele não tem saída, porque o único caminho possível é para dentro. E o que existe dentro assusta, porque ali vivem os traumas, os gritos que você calou, as vontades que sacrificou para caber em um mundo que nunca te viu de verdade. O dia 31 de julho, segundo os registros perdidos de Thoth, é mais do que uma data. É uma frequência de ruptura, um ponto de inflexão energética no campo da Terra e também na psique humana. Aqueles que resistem a esse chamado sentem-se drenados, exaustos, desconectados. Mas os que se abrem, esses são atravessados por algo que não se explica. É como se os véus começassem a dissolver, um a um, revelando memórias que não pertencem a esta vida, mas que sempre estiveram lá, esperando o momento certo para emergir. E esse momento talvez seja agora. Você nunca se perguntou por que tem sonhos que não entende? Por que sente saudades de lugares que nunca esteve? Por que certas palavras ativam emoções que não sabe nomear? Isso não é fantasia, isso é linguagem de alma. E Thoth era o escriba dos deuses, não porque escrevia com tinta, mas porque traduzia vibrações em símbolos. Ele sabia que toda dor contém uma chave, que cada ferida é uma porta, e que o trauma que você mais foge é, muitas vezes, o mesmo lugar onde o seu poder ficou enterrado.
Não existe iluminação sem atravessar o inferno pessoal. E quem te prometeu o contrário, mentiu. Quem vendeu o despertar como um passeio leve, mentiu. Toth dizia: quem deseja a luz precisa antes conhecer as trevas que carrega. Por isso, se você sente que está sendo puxado para dentro, não fuja. Esse mergulho é necessário, porque é no fundo que você encontra a raiz. E é só a partir da raiz que o verdadeiro poder começa a crescer. Mas o que é esse poder que tanto se fala e tão poucos realmente acessam? Ele não se parece com aquilo que os homens valorizam. Não está no dinheiro, no sucesso, nem no carisma. Está na presença, na capacidade de sustentar a própria sombra sem fugir. Está na arte de permanecer em silêncio quando tudo dentro de você quer correr. Está na coragem de ouvir o que sua alma sussurra, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está louco. Porque a verdade é isso. Ela parece loucura até que se torne evidente demais para ignorar. Você sente essa força, essa vibração nas entrelinhas de cada frase. Isso não sou eu falando com você, é você se ouvindo através de mim. Porque se Toth deixou algum legado, foi esse: a lembrança de que somos espelhos, fragmentos do mesmo som primordial, e que tudo o que você busca já está em você. O dia 31 de julho é apenas um reflexo, um lembrete cósmico de que o tempo do esquecimento está acabando, e que o tempo de lembrar já começou. Mas lembrar dói, porque para lembrar é preciso primeiro desaprender, desfazer camadas, derrubar muros e aceitar que talvez você tenha vivido a vida inteira sob um nome que nunca foi seu, que tenha seguido caminhos que nunca escolheu, que tenha amado para ser aceito, falado para ser validado, existido para ser tolerado. E Toth jamais aceitaria isso, porque para ele a alma humana é divina demais para mendigar afeto, pertencimento ou sentido. A alma, dizia ele, cria o sentido, impõe o tempo, gera a realidade. Então, por que você continua vivendo como se fosse pequeno? Sabe por quê? Porque disseram que ser grande era perigoso, que brilhar era arrogância, que se destacar era sinal de orgulho. E você acreditou. Você aceitou o papel de figurante numa história que nasceu para protagonizar. Você se calou para ser amado. Você se reduziu para caber. Mas agora esse molde está quebrando. Você sente isso. As máscaras estão pesadas demais. O barulho do mundo não cala mais a voz interna. E o 31 de julho é o dia em que essa voz grita, e esse grito não é de dor, é de parto, um renascimento, um rompimento de casca, uma transição entre o que você era e o que sempre foi, mas teve medo de encarnar. Toth não veio trazer verdades prontas. Ele veio provocar, rasgar, quebrar o espelho da mentira com palavras afiadas, como relâmpagos. E agora você está de frente para esse espelho. A pergunta é: vai continuar sustentando o reflexo que criaram para você, ou vai quebrar tudo e permitir que o seu verdadeiro rosto emerja? Porque só há duas escolhas: continuar sendo o que esperam de você ou se tornar quem você realmente é. Você já percebeu o peso de manter uma versão de si mesmo que não nasceu de você? Já sentiu como cansa ser quem os outros esperam? Essa é a prisão mais silenciosa que existe, a de um eu moldado pela necessidade de ser aceito. Toth Jehuti sabia disso. Sabia que enquanto você viver como projeção, nunca tocará sua essência. Ele não oferecia caminhos fáceis, oferecia a queda, a desconstrução, o colapso que vem antes do renascimento. E é isso que o 31 de julho representa. Uma ruptura simbólica com a mentira mais bem contada, a de que você é apenas esse corpo, esse nome, essa história rasa. Mas você sente que há mais. Mesmo quando tenta negar, algo insiste em arder por dentro. Algo que não se cala, não desaparece. Algo que vibra quando você lê essas palavras. Essa vibração não é poesia, é memória. É sua alma gritando, tentando abrir caminho por entre os escombros da identidade que você construiu. Você se olha no espelho e vê seus olhos, mas não reconhece o brilho, porque ele foi silenciado, domesticado, apagado por uma existência que não permitiu sua grandeza.
Mas agora algo dentro de você começa a rachar. O sistema em que você vive te ensinou a ter medo da própria luz, a temer a verdade que explode o conforto. E por isso você se acostumou a sobreviver, a andar na linha, a dizer sim quando queria gritar, a baixar os olhos quando a alma pedia altitude. Mas Thoth te pergunta: até quando? Até quando vai se arrastar, sabendo que nasceu para voar? Até quando vai aceitar migalhas, quando tem em si o pão da eternidade? Até quando vai fingir que não vê, quando o invisível está gritando? O verdadeiro poder não chega com barulho, ele se infiltra no silêncio. Ele começa quando você para de fugir de si, quando você olha para dentro e encara o que sempre evitou, o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é potencial. É o campo fértil, onde tudo pode ser refeito, recriado, renascido. É o solo, onde o ego morre e a alma começa a florescer. Mas para isso, você precisa morrer também. Morrer para tudo que não é seu, para tudo que não vibra com a sua verdade. E essa morte, embora simbólica, dói como se fosse real. Você sente medo? Ótimo, porque é exatamente aí que mora o início. O medo é o guardião da porta. Ele testa sua disposição. Ele pergunta se você está pronto para deixar de ser vítima do tempo e passar a ser autor do eterno. Thoth dizia que o medo só existe onde a alma ainda está aprisionada. E o medo de olhar para si, de mergulhar na escuridão interior, é o maior de todos. Porque sabemos lá no fundo que se nos permitirmos ver, nunca mais seremos os mesmos. E talvez seja isso que mais assusta, saber que não tem mais volta. O 31 de julho é o símbolo desse ponto sem retorno. É quando os ciclos que você finge que não te ferem voltam à tona com força. É quando as máscaras caem sem aviso. É quando as respostas que você evitou por anos começam a se apresentar em forma de dor, perda ou colapso. Mas não se engane, isso não é punição, é limpeza. É o universo tentando te devolver para si mesmo. É a inteligência divina reconfigurando seu campo para te lembrar do que você realmente é. E é por isso que parece que tudo está desmoronando, porque a estrutura antiga não suporta mais a alma que quer nascer. Você está vivendo dias em que tudo parece mais denso, está tendo sonhos intensos, memórias desconexas, sensações que não sabe explicar. Você sente como se estivesse se esvaziando, se desencaixando, se dissolvendo. Pois saiba, isso é um chamado. Isso é a resposta de Thoth vibrando através dos véus do tempo. Isso é a frequência do despertar tocando seus nervos. E não é confortável. O parto da consciência nunca é, mas é necessário. Você foi treinado para procurar segurança, mas a segurança é a prisão mais elegante da Matrix. É onde você se perde lentamente, dia após dia, sem notar. É onde você silencia sua potência para manter relacionamentos. Onde você esconde sua luz para não incomodar. Onde você anula sua intuição para não parecer estranho. Mas agora, o universo não está mais permitindo isso. Os alinhamentos, as sincronicidades, as dores recentes, tudo está apontando para a mesma direção. Você precisa se lembrar. E não se lembrar com a mente, mas com o corpo, com o sangue, com os ossos. E essa lembrança começa quando você diz não. Não para o sistema, não para a mentira, não para o papel que esperam que você represente. Quando você tem a ousadia de ser quem é, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo em silêncio. Porque Thoth não espera a perfeição, espera coragem. Ele espera que você honre sua origem. E sua origem não está nos seus traumas, está no seu fogo, no seu verbo, no seu sagrado. Mas para acessá-lo, você precisa queimar as versões que construiu para agradar o mundo. Você está disposto a perder tudo o que te mantém pequeno? Porque é isso que vai acontecer se você seguir. E é também isso que vai te libertar. A verdade é que muitos não aguentam esse processo. E tudo bem, nem todos estão prontos para esse caminho. Porque o verdadeiro caminho da iniciação é solitário. Ele não traz aplausos. Ele não te oferece certezas. Ele te despe, te reduz ao essencial. E o essencial é insuportável para quem ainda ama as distrações. Por isso, o chamado de Thoth não é para as massas. É para os que ouvem o silêncio no meio do barulho.
É para os que não suportam mais viver com metade da alma apagada. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a acordar. E despertar dói, porque ver com os olhos da alma é perceber o quanto você estava adormecido. É notar que aquilo que chamava de amor era medo, que aquilo que chamava de felicidade era distração, que aquilo que chamava de sucesso era fuga. E isso é devastador. Mas é também o portal, porque só atravessa quem se permite quebrar, só acessa quem se autoriza a morrer. Só lembra quem aceita esquecer tudo o que o mundo impôs. E se você estiver disposto, então saiba, não está só. Você se lembra da primeira vez que sentiu que o mundo não fazia sentido? Talvez tenha sido um momento breve, talvez um silêncio entre palavras, um olhar vazio em meio ao barulho, ou talvez tenha sido uma dor sem nome, um peso no peito sem causa, uma vontade de desaparecer para descobrir quem realmente é. Não importa quando foi. O que importa é que naquele instante você viu. Ainda que por um segundo, você viu que havia algo por trás de tudo, algo que ninguém ousava falar, algo que vibrava por trás das coisas visíveis, mas que te chamava em silêncio. Esse é o chamado de Thoth. Mas por que agora? Porque justamente agora, enquanto o tempo parece girar sem direção, enquanto o caos se espalha, enquanto o mundo desmorona sob seus próprios vícios. Porque é no colapso que a verdade se revela. Porque quando tudo que é falso começa a ruir, o que permanece é o que nunca foi dito. Thoth sabia que o homem moderno se afastaria da essência. Sabia que se afogaria em telas, ruídos e distrações. Mas também sabia que haveria um momento, um ponto de retorno. Um dia marcado não no calendário, mas no destino da alma. E esse dia se aproxima. O 31 de julho é um símbolo oculto, uma fenda simbólica onde a matéria se curva e a consciência pulsa mais forte. É um espelho invertido. Aqueles que olham com os olhos da carne não veem nada, mas os que sentem, os que se permitem escutar o invisível, esses sentem a vibração mudar. Sentem a aceleração no sangue, a ansiedade sem explicação, os sonhos estranhos, as sincronicidades absurdas. Sentem como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo que não saibam dizer o que, e não estão errados. Estão despertando. Você se sente estranho ultimamente? Como se tivesse acordado em um lugar que não reconhece. Como se tudo o que era seguro agora parecesse distante, artificial, frágil. Isso não é loucura, é ruptura, é o início da liberação. Thoth ensinava que o mundo visível é apenas a sombra do mundo real, que tudo o que você toca é projeção. E quando você começa a duvidar da projeção, algo dentro de você começa a se lembrar da origem, daquilo que nunca se perdeu, apenas foi soterrado. Mas esse lembrar não vem como uma iluminação suave. Ele vem como desmoronamento, como perda, como dor. Porque antes de lembrar quem você é, você precisa esquecer quem disseram que era. Precisa deixar para trás a identidade construída com tijolos de trauma, medo e necessidade de pertencimento. Precisa enterrar as versões de si que foram criadas para sobreviver em um mundo que nunca foi feito para acolher sua verdade. E isso dói. Dói como perder um ente querido. Dói como se despedir de si mesmo. É por isso que muitos fogem. Fogem para o trabalho, para os vícios, para os relacionamentos vazios. Fogem para a performance. Fogem até para a espiritualidade, buscando técnicas, rituais, fórmulas, para não terem que encarar o vazio interno. Mas Thoth ensinava: nenhum ritual pode substituir o enfrentamento da própria sombra. Nenhuma prática espiritual é real se não te confronta com o que mais te assusta em si mesmo. A verdadeira iniciação não é bonita, ela é crua, é suja, é solitária e é libertadora. Você já chorou sem saber por quê? Já teve vontade de gritar no meio da noite? Já sentiu que estava se quebrando por dentro, mesmo com tudo dando certo por fora?
Isso é a alma te chamando. Isso é o campo espiritual tentando te resgatar da superfície. Isso é o código de Thoth pulsando em você. E quanto mais você tenta calar, mais forte ele bate. Porque você não veio aqui para repetir histórias. Você veio para quebrar o ciclo, para ser a ruptura, para trazer à luz o que foi escondido por gerações. E essa missão não é glamurosa. Ela é brutal, porque exige que você abra mão do que te dá status, controle, reconhecimento. Exige que você escolha a verdade, mesmo quando ela vem vestida de dor. Exige que você abandone os papéis que te deram para viver aquilo que sua alma escolheu. E sua alma escolheu algo grande. Escolheu ser canal, ser revelação, ser presença. Mas isso só será possível se você for corajoso o suficiente para caminhar sozinho quando todos escolherem se calar. O mundo está mudando, as estruturas estão falindo, as instituições estão podres, os velhos paradigmas estão sendo engolidos pelo próprio peso. E enquanto isso acontece, uma nova frequência se levanta, um novo ciclo começa a pulsar. E você faz parte disso, não por acaso, não por sorte, mas porque carrega em si códigos antigos, memórias de outras eras. Sabedoria que não aprendeu, apenas nasceu com ela. Thoth confiou em você. E agora chegou o momento de lembrar. Mas essa lembrança é perigosa. Porque uma vez que você acessa, não consegue mais viver na ignorância. Não consegue mais fingir. Não consegue mais se trair. É como acender uma luz que nunca mais se apaga. É como quebrar o espelho e, ao invés de ver cacos, ver a verdade. Ver que você não é pequeno. Ver que o que você sentia desde criança estava certo. Ver que a magia existe. Que o invisível é real, que o poder não está fora, está no centro do seu silêncio, e esse silêncio é sagrado. Thoth dizia que os verdadeiros sábios não falam, vibram, não ensinam, lembram, não impõem, despertam. E você não precisa entender tudo isso agora, porque isso não é para ser entendido, é para ser sentido, é para ser vivido, é para ser atravessado, como um vento que vem de dentro, como uma lágrima que escorre sem aviso, como um arrepio que nasce da alma. Esse é o código. Essa é a travessia. E o 31 de julho é o portal. Você já se perguntou por que tudo parece desmoronar justamente quando você decide mudar? Já reparou como os fantasmas aparecem no instante em que você dá o primeiro passo para fora da prisão invisível onde viveu a vida inteira? Isso não é azar, isso é teste. Thoth Jerut dizia que toda travessia verdadeira ativa os guardiões do limiar, forças ocultas que tentam te fazer desistir antes da transformação. Porque o ego sabe que está morrendo. E ele vai lutar com todas as armas, vai te jogar de volta nos antigos padrões, vai te lembrar de cada dor que você tentou esquecer, vai tentar te convencer de que é mais seguro continuar preso. Mas você já não cabe mais na prisão, não é? Já não sente mais prazer nas coisas que antes te preenchiam. Já não acredita mais nas promessas que antes te moviam. Já não se reconhece no reflexo das máscaras que usava. Você está se desfazendo. E isso, ao contrário do que parece, não é fracasso. É libertação. Você está queimando. E tudo que queima em você agora não é seu. São as camadas impostas. São as histórias herdadas. São os medos absorvidos. É a identidade programada que finalmente está ruindo. E enquanto ela ruía, você achava que estava morrendo, porque ninguém te contou que renascer dói. Ninguém te disse que a luz, quando chega de verdade, primeiro cega. Que o despertar é tão devastador quanto a escuridão. Que para ver o real, é preciso primeiro perder tudo aquilo que te mantinha seguro na ilusão. Thoth chamava isso de a purificação do nome. Um processo simbólico onde o ser perde os rótulos que o mundo lhe deu, para lembrar do som sagrado que vibra dentro do seu silêncio. Você se lembra? Não com a mente, mas com o corpo, com a pele, com a lágrima que desce sem aviso quando você escuta verdades que ninguém te ensinou.
mas que sempre estiveram aí. A alma reconhece o que a mente nega. E quando você ouve essas palavras, algo em você começa a se reorganizar, como se uma arquitetura invisível estivesse sendo remontada, como se pedaços que estavam espalhados começassem a voltar para o lugar. Não há explicação lógica. Há vibração, há pulso, há retorno. E o retorno, muitas vezes, é silencioso. É no meio da noite, é no intervalo entre um suspiro e outro. É naquele instante em que você está prestes a desistir e algo te impede. Uma força que você não sabe nomear, mas que te segura, que te ergue, que te empurra mais um passo. Todd dizia que essa força é a memória espiritual, a inteligência da alma que, mesmo depois de séculos de esquecimento, ainda sabe o caminho de volta. E quando chega o momento, ela acorda e você sente. Mesmo sem entender, você sente. Por isso, o 31 de julho não é apenas uma data, é um lembrete, um selo vibracional, uma marca oculta que pulsa no inconsciente coletivo. É quando as portas se abrem, mas não com estardalhaço, com sutileza, e apenas os que estão atentos conseguem ouvir, não com os ouvidos, mas com o peito, com as entrelinhas da respiração, com a intuição, porque os códigos de Thoth não se revelam para os que exigem provas. Eles se entregam aos que estão dispostos a perder o chão. Você está disposto? Porque se estiver, precisa saber. Não haverá garantias, não haverá roteiro, não haverá chão firme, haverá vento, haverá deserto, haverá silêncio. E nesse silêncio, você ouvirá coisas que jamais ousou admitir. Você verá o quanto se traiu, o quanto se silenciou, o quanto deixou de viver para agradar, o quanto enterrou sua voz para ser aceito. Mas verá também que, apesar de tudo isso, algo dentro de você permaneceu intacto, intocável, incorruptível. E é isso que precisa emergir agora. É esse núcleo de fogo que vai atravessar o portal, esse fragmento de eternidade que sobreviveu ao tempo, às mentiras, às dores. Esse brilho que você tentou sufocar, mas que nunca se apagou, porque Thoth colocou esse código em você antes de qualquer queda, antes de qualquer trauma, antes mesmo de você encarnar. Um código que pulsa mais forte quando a mentira se desfaz. Um código que só pode ser ativado quando você escolhe a verdade, mesmo sem entender onde ela te levará. E ela vai te levar para onde você nunca esteve, dentro de si, totalmente, sem escudos, sem desculpas, sem personagens. A verdade não exige que você seja especial. Ela exige que você seja inteiro, que esteja disposto a ser atravessado, que aceite morrer um pouco todos os dias para nascer mais verdadeiro, mais consciente, mais presente. Essa é a iniciação real e é ela que o 31 de julho simboliza. Você ainda acha que está vendo um vídeo? Você ainda acredita que essas palavras são externas? Ou já começou a perceber que tudo isso está vindo de dentro? Que cada frase é um reflexo do que você já sabe? Que cada metáfora está apenas despertando aquilo que nunca dormiu? Você está voltando, está se lembrando. E por mais que ainda doa, por mais que ainda confunda, você sabe, você sempre soube. E agora é impossível negar, porque o chamado foi feito e a resposta já começou a vibrar em você. Você não precisa entender tudo o que sentiu, apenas reconhecer que algo mudou, que uma vibração atravessou camadas que estavam adormecidas, que houve um sussurro que não veio de fora, mas ecoou da sua própria origem. O que Thoth Jerut nos oferece não é conhecimento linear, é um espelho quebrado onde cada caco reflete uma parte da alma esquecida. E agora, um desses cacos está em suas mãos. Ele corta, ele brilha, ele lembra. Talvez você esteja em silêncio agora, talvez sem palavras. Mas esse é o verdadeiro sinal de que algo foi tocado, porque as grandes verdades não explodem, elas penetram, como chuva fina que ao longo do tempo atravessa até a rocha, como um olhar que você jamais esquece, mesmo quando o rosto some. É disso que se trata esta jornada, não de respostas, mas de uma ferida que pulsa como farol, um lembrete de que sua alma veio de muito longe e está voltando para casa. O tempo,
como você conhecia, não existe mais. O relógio que agora te guia não marca horas, marca batimentos, marca intuições, marca memórias que voltam disfarçadas de presságios. Você não saiu daqui com explicações, saiu com aberturas, portais internos que só se revelam quando você deixa de resistir. É assim que Thoth opera, não como mestre, mas como espelho, não como voz, mas como vibração. Ele apenas acende o que já era seu. E talvez agora você consiga perceber que tudo estava sempre aí. O medo, a luz, a dúvida, o chamado. Tudo sempre esteve pulsando, esperando que você dissesse sim, eu vejo, porque esse é o primeiro passo da verdadeira transformação, o reconhecimento. Não há mais como voltar a ser quem era. Você pode até tentar, mas o desconforto vai te chamar de novo. A insatisfação vai te puxar de volta, porque a alma, uma vez acordada, se recusa a dormir outra vez. A sombra que você viu dentro de si não é um erro, é o espaço onde sua luz ainda não chegou, e agora que você a enxergou, ela te pertence. E ao invés de fugir, o caminho agora é integrar, abraçar, transmutar, porque Thoth não quer discípulos perfeitos, ele quer seres inteiros, seres que tenham coragem de ser abismo e estrela ao mesmo tempo, seres que não buscam mais sentido lá fora, porque entenderam que o templo sempre foi interior, e se em algum momento o medo voltar, e ele vai voltar, lembre-se deste instante, lembre-se da vibração que sentiu, da lembrança que não tinha nome, da lágrima que veio sem motivo, porque foi ali que você entrou em contato com algo que não se explica. Foi ali que você começou a voltar. E cada vez que o mundo tentar te calar, volte a este silêncio. Nele está o seu poder, nele está a sua origem. Você foi chamado e atendeu. E isso, por si só, já te separa da multidão. Agora é você quem escolhe, se quer continuar fingindo que não viu ou se quer seguir com os olhos abertos, mesmo que isso doa. Porque despertar não é fugir da dor, é atravessar a dor com a alma acesa. E isso ninguém pode te tirar, nem o tempo, nem o medo, nem o mundo. Talvez você não entenda completamente o que viveu aqui, mas dias virão e algo vai ressoar. Uma palavra, um símbolo, um silêncio, e você vai lembrar. Vai entender que esta experiência não acabou quando o vídeo terminou, porque ela se transformou em parte de você. E agora, mesmo que tente esquecer, essa vibração vai te chamar. Nem tudo o que queima destrói. Às vezes, o fogo revela o ouro escondido nas cinzas. Se você sentiu algo verdadeiro aqui dentro, continue essa travessia. Curta este vídeo, comente o que vibrou em você, compartilhe com quem também carrega cicatrizes invisíveis e se inscreva, porque este espaço não é um canal, é um espelho. E ele estará aqui quando você estiver pronto para voltar.